Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez aí? Amém? Glória a Deus. Coisa boa, irmãos. Irmãos, estou tomando uma certa coça com esse aparelho. Estou usando o aparelho tem umas 2 semanas, de vez em quando. Dá uma agarradinha, irmãos. Então, dá um desconto. Amém? Hoje nós vamos encerrar a série Milagres. Felipe. Quando o céu toca a terra. Amém? A gente vai encerrar essa série. Semana que vem a gente começa uma série na mesa com o pastor. A gente vai fazer uma série bem no formato discipulado, no formato de culto, mas bem discipuladora. Uma série de ensino. Não posso ainda afirmar aonde que nós vamos começar. Estou pretendendo começar com Romanos capítulo 5, mas vamos ver onde a gente vai começar. Mas certamente Deus está preparando algo precioso. Amém? Queria chamar o Felipe aqui. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Felipe? Vai encerrar a série, hein, Felipe? Não é para botar pressão, não. Fica em paz, amém? Coisa boa. Felipe, filho querido, amado dessa casa, carrega algo incrível. Vem de um lar sacerdotal. Agarra para sair de vez em quando, irmão, porque o aparelho ele é uma benção, né? Felipe vem de uma linda família, tem uma palavra e vai estar encerrando essa série para a gente hoje, né? A gente fica muito honrado de ter o Felipe aqui conosco, Felipe e Ana. Agora tem que falar sempre Felipe e Ana, irmão. Agora não tem mais essa conversa de Felipe e Ana, né, Ana? Amém? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Já dizia o Provérbios qual mesmo? Brincadeira. Deixa pra lá. Amém? Glória a Deus, gente. Só para quebrar o gelo, né, gente? Amém? Estende suas mãos para cá, ora pela vida do Felipe, declara uma palavra de bênção sobre a vida dele. Senhor, nós queremos colocar o Felipe diante de Ti, que o Senhor derrame do céu sobre essa igreja, sobre essa casa, que o Senhor derrame graça, sabedoria sobre esse lugar nessa noite através da vida dele. Abençoa a casa, o casamento, as finanças, as emoções, o ministério, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele, Pai. Que assim ele seja uma bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dá mais uma salva de palmas para o Felipe ficar tranquilo. E vamos para cima. Amém, gente. Pastor, só queria que você ficasse aqui um pouquinho rápido. Antes da gente começar, enquanto o pastor orava pela igreja, eu senti no meu coração muito forte. Eu acho que pastores, eles são levantados por Deus para cuidar, direcionar, dar destino. Mas eu acho que muitas das vezes nós, como igreja, também devemos ser daqueles que dão atenção, dão carinho e não apenas cobram isso. Sinto que muitas das vezes a gente, como membros, como igreja, sempre querem a atenção do nosso pastor, mas dificilmente nos colocamos à disposição. Então, nessa noite eu queria honrar a vida do nosso pastor orando por ele, pela casa dele, pela família dele. Queria que você pensasse só na casa do pastor, na Clarinha, na Vitória, na pastora Aline, que não está aqui hoje cuidando da filha dela. Eu acho que é um tempo da igreja se levantar como sustentadores desse ministério. Eu acho que nós estamos num tempo de assumir essa responsabilidade, que nós viemos ser colunas dessa igreja, sustentando o ministério dessa casa. Eu não falo isso sobre o pastor Xavier, mas o entendimento de como a igreja pode servir os pastores muito mais do que apenas cobrar, né? Então eu queria que você estendesse a sua mão para a vida do nosso pastor e pela casa dele. A gente vai orar por eles agora em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a vida dos nossos pastores em Tuas mãos. Eu coloco a vida dos nossos pastores em Tuas mãos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Pai, nessa hora, Pai, tocando o coração do nosso pastor, colocando a casa, o coração, a mente do nosso pastor, Pai. Em nome de Jesus, eu peço para que você levante um clamor nessa hora, para que o Senhor possa continuar sustentando, para que o Senhor continue dando força, para que o Senhor continue dando saúde, vigor. Nós sabemos das batalhas, Pai, internas que só o Senhor entende, que só o Senhor vê. Nós sabemos dos sacrifícios, Pai, que um pastor tem que fazer para cuidar de uma igreja, mas nessa noite nós queremos, Pai, entender com maturidade e ser, Pai, também, Pai, auxiliares nesse ministério, que o Senhor possa tocar a alma, que o Senhor possa tocar o coração, a mente, que o Senhor possa trazer, Pai, refrigério, saúde, Pai, psicológica, mental, espiritual, e que nós venhamos, Pai, como igreja crescer juntos, Pai, como um só corpo, maduro e responsável, Pai. Entregamos, Pai, a sua família, a sua esposa, suas filhas, o ministério, e que nós venhamos caminhar juntos, Pai, cuidando do coração deles também, Pai, sendo, Pai, esses que servem, esses, Pai, que se colocam à disposição, Pai, mais do que apenas cobrar, queremos estar aqui para ajudar e servir em nome de Jesus. Entregamos eles nas Tuas mãos, Pai. Amém. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão?
É isso, meus amigos. Às vezes, hoje é culto de ensino, né? Então a gente pode pegar um pouquinho mais pesado às vezes. Às vezes a gente exige muito, né, do outro. E muitas das vezes a gente precisa também passar a se colocar mais à disposição do outro, né? Queria, de antemão, agradecer ao pastor por essa oportunidade de novo. Agradecer pela confiança, e não só hoje, mas em todo o tempo, né? Desde que eu cheguei aqui, há 5 anos atrás, um menino. Ainda sigo aprendendo, mas ele foi um cara que me instruiu desde que eu cheguei aqui, que confiou em mim, que me abraçou, que cuidou e discipulou. E hoje eu casado com a minha esposa aqui, ele continua sendo esse cara na minha vida. Eu admiro e respeito muito, pastor, sua vida, sua casa. Amém? A gente está encerrando, fui pego de surpresa hoje, essa série Milagres quando o céu toca a terra. E eu queria conversar um pouco com vocês hoje sobre um Deus que restaura a visão. Nós vamos falar um pouco hoje sobre uma visão restaurada. Já que estamos falando de cura e milagres, nada melhor do que nós entendermos que Deus hoje pode tocar na nossa visão e mudar a forma que a gente vê as coisas. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, seu celular, seu iPad, comigo em Gênesis 13. Amém? Gênesis 13, a gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje, vai ler bastante versículo. Esperar aparecer ali no telão para a gente ler junto. Gênesis 13, amém? E saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro, até chegar ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque eles possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Quanto nome estranho na igreja, meu Deus do céu. Então Abraão, verso 8, disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E 14, para a gente encerrar, 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e sua descendência para sempre. Amém, meus irmãos? A gente vai conversar um pouco sobre esse contexto. Antes de entrar na mensagem, eu queria trazer um pouco do que a gente está lendo aqui. Até chegar nesse momento dos conflitos dos pastores, a gente tem uma história que todo mundo conhece. Esse texto é muito conhecido. Abraão é um pai da fé. A gente estuda Abraão a nossa vida inteira, desde que chegamos à igreja. Terá, pai de Abraão, ele adota Ló quando Arã, seu pai, morre. Então ele inclui Ló nos seus cuidados. E assim que Arã, pai de Ló, falece, Terá pega seus filhos, seus rebanhos, suas posses, e Ló, que era seu neto. E ele sai de Ur dos Caldeus e vai em direção a Canaã. Mas antes, um pouco de Canaã, ele se estabelece em Harã, que por coincidência era o mesmo nome do pai de Ló. Ele se estabelece ali, ele coloca o acampamento dele ali. E desde então, o Terá, pai de Abraão, ele sempre carregou Ló consigo. E foi ali em Harã, naquele acampamento onde Terá, seu pai, estabeleceu um lugar que a gente
conhece a chamada de Deus para a vida de Abraão. No capítulo 12, um pouco antes, Deus fala para Abraão sair da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra que ele iria mostrar para Abraão. E da mesma forma que Terá adotou Ló quando Arã morreu, Abraão também leva Ló com ele. Então aqui a gente já pode perceber que Ló, ele estava com Abraão, ele estava na família de Abraão desde o início, né? Desde quando o pai de Ló faleceu, Ló estava incluído nessa família. E a gente conhece a história de Abraão. Ele peregrinou sobre a terra, ele foi de cidades em cidades. Ele estava em Harã quando ele montou acampamento. Depois ali teve fome, ele precisou ir para o Egito. Depois ele precisou voltar para onde ele já tinha firmado o seu acampamento. E Ló sempre fazendo esses trajetos com Abraão, sempre caminhando com Abraão para onde quer que ele fosse. E conforme eles foram caminhando, eles foram enriquecendo e tendo muitas posses à medida que eles iam de cidades em cidades. E chegou um tempo onde os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam em conflito, porque a terra era pouca para sustentar os bens e as posses dos dois. E Abraão, muito sábio, Abraão muito inteligente, Abraão como um grande líder, ele tem um discernimento, ele percebeu que aquilo ali estava causando um desconforto familiar. Ele chama Ló para conversar, ele fala: olha, meu sobrinho, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar. Há outras terras à volta, então olha aí para onde você quiser, escolha para onde você quer ir. A gente acabou de ler ele falando aqui: aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Ou seja, um gesto de nobreza de Abraão, que por ser mais velho, por ser tio, por ter adotado, podia simplesmente falar: olha, Ló, você vai ficar com essa terra que eu designei para você, eu fico com toda essa terra. Mas com gesto de humildade e nobreza, ele chama Ló e fala: olha, vê e para onde você vai. Eu queria que você guardasse o que a palavra diz no verso 10. Olhou então Ló e viu. Eu queria que você guardasse esse ponto. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, era como o jardim do Senhor. Então, quando Abraão ele convida Ló para olhar, Ló olha, vê e escolhe, toma uma decisão. E aqui a gente já vai começar a entrar na mensagem e a gente começa a entender que as nossas escolhas podem revelar o nosso coração. Como eu tinha dito aqui, por Abraão ser mais velho, ele podia apenas designar uma terra. Ele podia ordenar a Ló que ele ficasse em tal lugar, em tal setor. Mas com muita humildade, ele fala: olha, Ló, escolhe. E Ló, em contrapartida também, com um gesto de humildade e reconhecendo e honrando aquele que cuidou dele desde sempre, poderia sim dizer: olha, tio, muito obrigado, mas eu reconheço você, eu sei que você é mais velho, você é meu tio, você cuidou de mim, escolhe você primeiro. Mas não foi essa atitude que Ló tomou. Ele olhou, ele se interessou por algo que atraiu os olhos dele, ele tomou uma decisão e escolheu. E a gente que conhece essa história sabe as consequências que isso gerou. Então, eu queria que a gente fizesse um paralelo para a gente conversar um pouco sobre isso, porque existe dois versículos aqui que traçam um paralelo, que mostram, que revelam para nós a intenção por trás da atitude. E é disso que nós vamos caminhar, porque nessa noite nós vamos falar sobre um Deus que restaura a visão. Eu creio que nós precisamos ser tocados nos nossos olhos para que a gente interprete as coisas que a gente vê a partir do Senhor e não de nós. Amém? Queria que colocasse Gênesis 13:10 ali, para a gente fazer esse paralelo. A gente vai ler Gênesis 13:10 e depois Gênesis 13:14. Ló ergueu os olhos e viu. Então, quando Abraão ele convida Ló para olhar, Ló apenas levanta os olhos, vê a terra e toma uma decisão. No verso 11, pode pular para o 11. Então Ló escolheu para si. Então, ou seja, Ló ele olha, ele vê, ele se interessa, ele toma uma decisão e escolhe. Vamos pular para o 14 agora. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe. Não sei se você já está entendendo algo aqui, mas Ló olha sozinho, Abraão olha a partir da ótica de Deus. Ló toma uma decisão a partir da sua própria vontade, daquilo que chamou a atenção aos seus olhos. Mas Abraão, antes de tomar qualquer decisão, ele ergue os olhos para o Senhor e consulta ao Senhor aquilo que ele tem que escolher. Então existe uma diferença enorme entre você olhar para algo que está diante de você e tomar suas próprias decisões, entre você consultar Deus primeiro para entender se aquilo faz parte do plano do Senhor para você.
Então é esse paralelo que a gente vai traçar aqui, porque Deus quer restaurar a nossa visão. Ló, ele vê com seus próprios olhos, Abraão ouve o Senhor. Ló escolhe aquilo que é melhor agora, mas Abraão discerne o plano de Deus. Ló só pensa no que favorece a si, como o texto disse. Mas Abraão quer cumprir o que Deus tem para ele. E nós precisamos entender que dentro de cada um de nós existe um Abraão e um Ló militando diariamente para governar a nossa mente. E é aqui que eu quero caminhar com vocês. A voz que representa Abraão é a voz do Espírito de Deus, é aquele que faz você tomar decisões corretas, olhando a longo prazo. E a voz de Ló é a voz da sua própria vontade, da sua carne, que faz você tomar decisões impulsivas para o momento atual, que vão atrapalhar e fazer você colher maus frutos lá na frente. E isso é fundamental para a gente poder seguir. Decidir quem governa é definir como iremos ver o que está diante dos nossos olhos. E eu gosto desse exemplo, duas situações parecidas. Aqui tem duas situações exatamente iguais, a mesma pessoa olhando, e existem duas visões diferentes a respeito dessas mesmas coisas, porque o que vai mudar a forma que eu vejo a situação que está à minha frente, seja ela uma oportunidade, seja ela o que for, é quem governa a minha mente. Então Abraão vai olhar uma situação de um jeito, Ló vai olhar a mesma situação de outra forma totalmente diferente. Aquilo que é oportunidade para uns, aquilo que são portas abertas para uns, para outros, como homens e mulheres de Deus, talvez não seja. Por quê? Porque quem está em Deus não se move pelo momento presente, mas se move por algo que é eterno. E é por isso que Deus quer restaurar nossa visão nessa noite, para que a gente pare de tomar decisões segundo o que os nossos olhos nos falam que é bom, mas sim tomar decisões a partir de uma consulta, depois de conferir em Deus se aquilo realmente faz sentido para nós, não pensando só em si como Ló fez, mas pensando num bem coletivo, para servir um povo. Vocês estão comigo, amém? Está fazendo sentido, gente? Abraão tinha uma palavra e não se preocupou em escolher terras para si, porque Deus já o havia prometido algo maior. Aqui está a diferença entre tomar decisões ouvindo a Deus ou não. Homens que tomam decisões por suas próprias vontades acabam mal porque eles não consultam ao Senhor, e não consultando o Senhor, o nosso campo de visão fica muito limitado. A gente não consegue ver como os olhos de águia que alcançam o horizonte. A gente vê só o agora, a gente só vê o que é necessário, a gente só vê o que é urgente, a gente só vê o que responde às nossas preocupações. Mas homens como Abraão, que consultam a Deus, que ouvem o Senhor, eles estão posicionados debaixo de uma palavra. Porque quem tem uma palavra só se move por ela, meu irmão. Só vai onde Deus manda. Se você não tem uma palavra, você vai vagar por aí tomando escolhas e decisões que vão minar o seu destino. Mas se você recebe uma palavra do céu, você só vai aonde a nuvem vai. Se ela parar, você para. Se ela andar, você anda. Por quê? Não importa se alguém está andando na minha frente, não importa se alguém chegou primeiro. Eu sei aquilo que Deus tem para mim. Eu sei a minha medida em Deus. E isso é suficiente para sustentar a minha caminhada. Amém? Quem tem uma palavra só se move por ela e só vai onde Deus manda. Só se move se Ele falar, só vê o que Ele vê, e quem não tem, vai para onde o seu coração enganoso decidir. E é aqui que Deus quer restaurar a nossa visão nessa noite, para que não sejamos como Ló. Quando Abraão convida Ló para olhar, ele olha só o horizonte, ele não olha de forma vertical. Porque toda vez que nós estamos diante de uma necessidade de escolha, toda vez que nós estamos diante de uma necessidade de tomar uma decisão, nós precisamos, antes de olhar para a proposta à nossa frente, olhar para o céu e consultar e perguntar: Senhor, será que isso faz parte do teu plano para mim ou não? O que está fazendo sentido para mim nas minhas decisões? O que está fazendo eu realmente caminhar de acordo com a tua vontade para mim? Será que eu estou tomando decisões só para satisfazer a minha própria vontade, aquilo que eu acho que é certo, ou estou sim seguindo um propósito eterno, cumprindo a vontade de Deus? Abraão olhou para onde Deus mandou, e Ló olhou e viu aquilo que ele queria ver. Mas nessa noite eu creio que Deus, Ele quer restaurar a nossa visão. Em uma série que a gente está falando sobre milagres, nada melhor do que Deus curar o nosso interior, curar a forma que a gente vê as coisas, curar a forma que a gente interpreta as situações, curar a forma que a gente vê as pessoas e como a gente se relaciona com o outro. E tudo isso parte daquilo que a gente vê, porque os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, amém?
Existe um lugar em Deus que parte de um rio que flui do trono. E se nós não acessarmos esse lugar e sermos governados por ele, tudo que nós olharmos será interpretado a partir daquilo que eu penso, que eu sei, que eu acho. E normalmente aquilo que eu penso, sei e acho não é bom. Porque nós não somos tão bons assim. Nós precisamos entregar o poder, o governo da nossa mente para o Senhor nessa noite, meu irmão. Para que a gente possa passar a interpretar tudo que vier à nossa frente a partir de Cristo. E o passado já não me apavora mais, e o presente já não me preocupa tanto assim. E o futuro, perdão, já não vai me preocupar tanto assim. Porque eu sei que no momento presente eu tenho uma palavra e isso me sustenta. Mas tem uma explicação para isso, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Porque Abraão, ele sabia como ouvir a Deus. Abraão, ele sabia como honrar a Deus, como escutar do Senhor. E talvez foi isso que tenha faltado a Ló na hora de tomar as suas decisões. Pedi para o Mateus abrir em Tiago 2:23. Poxa, a Ana comprou uma garrafinha pra mim, eu nem usei, esqueci de trazer, tão bonitinho ali pra eu beber água. Amém? Vamos ler. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado, atribuído para a justiça. E ele foi chamado... Ih, tá frio, mano. Tá todo mundo com frio. Ele foi chamado amigo de Deus. Outro texto, Hebreus 11:8. Ele foi chamado amigo de Deus. E Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Ou seja, linkando os dois versículos, nós temos relacionamento, fé e obediência. 3 princípios que, se os homens cumprirem, vão passar a ouvir a Deus antes de tomar suas decisões. A palavra diz que Abraão era amigo de Deus, que ele andava com Deus, e isso automaticamente gera um lugar de intimidade e relacionamento, tanto a ponto de eu passar a crer e a obedecer, porque se eu não ouço a Deus, eu vou crer em quem? Se eu não creio em Deus, eu vou obedecer o quê? E essas são as perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Abraão era amigo de Deus, e era isso que o motivava a obedecer a palavra que ele ouviu e creu. E parafraseando o nosso pastor aqui nos últimos cultos, ele falou sobre isso. Abraão tinha fé, mas ele tinha obediência também. O pastor falou uma coisa que mexeu muito comigo esses dias. Meu irmão, talvez vai faltar fé em alguns momentos da jornada, mas a sua obediência vai sustentar a sua fé. Quando faltar fé, continue crendo, porque você já sabe que Ele é o Deus da sua vida. Então, aonde a fé não alcança, a obediência sustenta. E nesse lugar de relacionamento e amizade com Deus, faz você crer que é possível você continuar obedecendo mesmo sem ver, você continuar obedecendo mesmo sem entender, porque essa obediência vai levar você a um lugar de maturidade a ponto de você voltar a crer. E esse ciclo entre se relacionar com Deus, entre ser amigo de Deus, entre obedecer a Deus, vai alimentando a sua fé a ponto de você não se mover mais pelas coisas que estão à sua volta, mas sim pela palavra que Deus te deu. Amém? Deus quer homens que confiem nele a ponto de não duvidar do que ele diz. Homens que não vão fazer escolhas para si, mas sim pensando na próxima geração. Homens que não se deixam atrair por propostas vistosas aos olhos, mas que mantêm firmes naquilo que Deus falou. Ló apenas olhou e viu e escolheu sozinho. Ah, meu irmão, quão perigoso é nós tomarmos as nossas próprias decisões sem conferir e consultar o Senhor antes. Porque até pode parecer muito boas as oportunidades que são apresentadas a nós, mas sem um propósito para aquilo, sem uma cooperação do céu com isso, aquilo pode nos levar à ruína. A palavra nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Ou seja, se eu não estou consultando ao meu Senhor, eu não estou pedindo para que Ele participe das minhas escolhas, talvez a gente não vai poder reclamar depois se as coisas não cooperarem tanto assim, porque eu preciso incluir Deus nos meus planos, eu preciso incluir Deus nas minhas decisões, eu preciso incluir Deus nas minhas escolhas, para que aí sim, se eu estiver vivendo debaixo desse propósito, até aquilo que seria ruim aos meus olhos, vai cooperar para o meu bem, se eu estiver amando o Senhor e vivendo de acordo com o seu propósito. Aquilo que parecia uma porta fechada, aquilo que parecia no passado, algo que veio para atrapalhar a minha vida,
em Deus, aquilo se torna um novo destino para mim. Aquilo que parecia ser um fim, se torna uma transição para um novo tempo, um novo começo e uma nova estação, se eu estou em Deus. Amém? Eu queria fazer algumas reflexões com você. Primeiro, não responde em voz alta, senão você se entrega. Responde só na mente. Quem que governa a sua vida, meu irmão? Quem tem governado a nossa vida nesses dias? Segundo, onde estão os seus olhos nesses dias? Porque os seus olhos, você pode ter certeza, querido, que os seus olhos só vão estar sendo um reflexo daquilo que governa a sua mente. Então a primeira pergunta, quem governa você? Quem governa a sua mente? E a segunda é, onde estão os seus olhos? Por quê? Porque você vai olhar para uma situação a partir daquilo que te move, a partir daquilo que governa você. Se você for governado por você e pelas suas próprias vontades, você vai interpretar errado as situações à sua frente. Deus convida a gente hoje a ser restaurado no nosso entendimento, ser curado na nossa visão, para que a gente possa nos mover por meio daquilo que Ele coloca na nossa mente e olhar as situações e olhar os contextos da nossa vida a partir, à luz daquilo que Ele tem para nós. Você está entendendo? Amém? Responder essas perguntas pode mudar o rumo da sua vida. E é por isso que Deus trouxe você aqui nessa noite para curar a sua visão, para restaurar o seu entendimento. O pastor pregou sobre Romanos 12:2 no culto de domingo. Nós precisamos sofrer, ser feridos com uma metanoia nesses dias. Deus tem nos colocado num lugar para cumprir uma missão e cumprir um propósito. E se nós ficarmos perdendo tempo com nossas próprias vontades, nós não vamos conseguir cumprir essa missão, honrando a Deus nas escolhas que nós precisamos tomar. Que nessa noite, meus irmãos, eu oro e declaro sobre a nossa vida, que nós vamos ser curados na mente, no coração, para que nossos olhos só possam ver aquilo que Deus quer que a gente veja, que nossos olhos só possam interpretar aquilo que Deus quer que a gente interprete, em nome de Jesus. Abraão, ele não se importou com o território físico, porque Deus falava sobre descendência com ele. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Quem ouve a Deus não se frustra com o que não tem hoje, porque sabe que Ele vai fazer amanhã. Meu irmão, deixa eu te lembrar de algo. Deus não é Deus de hoje. Ele é Deus de ontem, Deus de hoje, e Ele é Deus eternamente. Aquilo que Ele não está fazendo agora vai cumprir um propósito eterno lá na frente. Se Ele não se moveu agora, não se mova. Se Ele se mover, corre atrás dEle. Ele não é Deus de hoje. Deus não se move segundo as minhas necessidades e as minhas urgências. Deus se move segundo um plano redentivo que Ele tem para cumprir em cada um de nós, em cada local que estejamos. E nós precisamos nos colocar nesse lugar para representar esse reino. Porque assim como Abraão foi precursor de um tempo, hoje nós precisamos nos colocar nesse lugar de sermos restaurados na nossa visão para seguir preparando um caminho para outras pessoas. E caminhando para o fim, eu queria ler com vocês Hebreus 6:19. Eu vou ler até o versículo 3 do capítulo 7, tá, Mateus? Hebreus 6:19. Nós temos essa esperança. Se o louvor quiser vir, temos essa esperança firme e segura como âncora da alma. Ela entra no santuário depois do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Continua comigo aqui que vai fazer sentido. Segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então presta atenção em como que é importante ouvir a Deus, porque na linha do tempo de Abraão até Cristo, muitos anos se passaram, mas a promessa que Deus entregou para Abraão não morreu. Ou seja, no encontro de Abraão com Melquisedeque, ele se torna um precursor de um caminho para Cristo, porque esse Melquisedeque, depois, se vocês quiserem fazer um estudo mais específico, é só ler o livro de Hebreus todo, ele fala sobre o sumo sacerdócio, explica bem isso aqui, mas esse Melquisedeque, ele veio como uma tipologia de Cristo, ele apontava para Cristo. Então Abraão, ele é convidado por Melquisedeque
Melquisedeque, e Melquisedeque serve pão e vinho para ele, trazendo ele para um lugar de relacionamento. Melquisedeque abençoa Abraão, e Abraão oferta dízimo. Ou seja, Abraão, esse homem que antes de tomar suas decisões consultou Deus, entrou e se tornou o precursor do caminho para Cristo, apontando para um lugar. Ou seja, talvez Ló, por tomar decisões para si, se perdeu no caminho. A gente sabe como que Ló findou os seus dias, perdendo sua esposa em Sodoma e Gomorra, uma terra que Deus destruiu. Mas Abraão, em contrapartida, se tornou um pai da fé, onde a sua fé e a sua obediência se tornaram um legado para sempre. Eu queria pedir para o pastor subir, e para encerrar, eu queria só deixar uma reflexão para você. E uma pergunta. O que será que nós queremos deixar para a próxima geração? Porque Abraão, quando tomou suas decisões, ele não pensou na sua necessidade momentânea. Ló olhou os campos verdejantes, Ló olhou aquilo que ele achava suficiente para si no momento. Abraão não se preocupou com aquilo. Abraão se importou em deixar uma história, em construir um legado que apontava para Cristo. E nessa noite Deus quer curar a nossa visão, curar o nosso entendimento, para que a gente pare de olhar as situações e tomar decisões somente para aquilo que satisfaz a gente no momento, mas continuar sendo homens e mulheres que preparam o caminho para Cristo. Amém, meu pastor? É isso. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Amém? Coisa boa, gente. Olha, eu fico ali igual aqueles babão, sabe como é que é? Olhando e se alegrando de ver o quanto o povo dessa igreja tem crescido, o quanto tem sido desenvolvido. Como é bom. Como alegra o nosso coração. Fica de pé comigo no seu lugar. Como alegra o nosso coração, porque essa casa é uma casa geracional e aqui tem filhos sendo preparados para dar continuidade, irmãos. Não amanhã, mas a partir de agora, junto conosco. Nos PGs, aqui nos cultos. Continuidade naquilo que Deus tem feito. Hoje eu fiz uma postagem, Felipe, no Instagram sobre... Ele vai voltar para lá, gente. Volta, meu filho, volta. Isso, glória a Deus. Prega, toca a bateria. O menino, rapaz, só Jesus, hein? Fala a verdade. Isso é uma bênção, rapaz. E eu fiz uma postagem falando sobre a importância de valorizarmos pessoas reais. Aqueles que estão ao nosso lado. A gente vive uma geração, e não estou falando da geração sem me incluir nela, estou falando do nosso tempo, vou reformular. A gente vive uma estação em que o mundo se encanta e tem os seus olhos, ainda que abertos, tomados por uma cegueira. E essa cegueira, ela parte da sedução do desejo do próprio coração. Por isso, nós temos que ser restaurados na nossa visão, como foi dito aqui. Porque muitas pessoas estão se perdendo nos desejos do próprio coração, estão antecipando as promessas, estão pulando processos, estão antecipando antes de estar num lugar de maturação. E o grande risco que corremos é o mesmo risco que Eva correu no jardim. Sermos seduzidos e atraídos por aquilo que nos agrada. E aí a gente quer fazer aquilo que nos agrada, a gente quer ir onde nos agrada. Cuidado, tem muita gente vendendo sonho para você. E sonhos que não são do céu. Ou talvez sonhos que sejam do céu, promessas que Deus tenha para você, mas pessoas que queiram fazer como o diabo. Olha, se você se prostrar e me adorar, todos esses reinos da terra eu te darei. Já era dele, irmãos. Mas o diabo queria seduzir ele, antecipando as promessas que ele tinha para receber. Por isso nunca foi tão necessário que a gente seja restaurado na nossa visão, para que a gente tenha discernimento e não seja levado por qualquer vento de doutrina, como foi dito aqui, como muito bem foi dito aqui. Pessoas sendo levadas por qualquer vento de doutrina, pessoas sendo seduzidas por aquilo que o próprio coração deseja, e isso faz com que você saia do rumo e perca o caminho correto do destino que Deus tem para você. Cuidado para você não buscar o seu destino e esquecer do destino de Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra, meu irmão. Quero orar por você, por isso que foi declarado aqui. Eu quero orar para que seus olhos sejam abertos, e se necessário for, que você agora feche os seus olhos para que você possa ver, como a gente tem dito aqui.
Porque quem anda com o olho muito aberto anda muito seduzido por aquilo que está ao seu redor. Talvez o segredo seja fechar os olhos e falar: Senhor, restaura a minha visão nessa noite, restaura a minha visão, restaura o meu entendimento, restaura aquilo que eu estou vendo, para que eu tenha discernimento de tudo aquilo que tem sido oferecido para mim, de tudo aquilo que tem aparecido diante de mim. Muitos banquetes podem ser oferecidos e isso pode ser atraente aos olhos, mas muitos deles nos levam à perdição. Por isso eu oro, Senhor, para que os olhos dessa estação que estamos vivendo, os olhos dessa geração que estamos vivendo, me incluindo nela, que os nossos olhos sejam restaurados, a nossa visão seja restaurada, de forma que a gente não ande enganado por aí, de forma que a gente não seja seduzido por aquilo que o Senhor não tem, ou para aquilo que o Senhor tem um pouco mais à frente, para que a gente não antecipe.